O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não. Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não o tira logo, mesmo que seja dia de sábado. Eles não foram capazes de responder a isso. Palavras da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, está parecido que num determinado momento Jesus foi entendido como o Verbo que se fez livro, quando na realidade o Verbo se fez carne. Aí o seu gesto não é um gesto livresco, não é o gesto de alguém que está descartando a realidade e optando pelo romance. O Verbo é palavra, mas não se fez livro. O Verbo se fez carne. É por isso que a sua concretude, o seu gesto concreto, expressa muito mais o conceito de vida e de amor do que simplesmente o dicionário. Seria o contrário, se o Verbo tivesse feito, se tivesse feito, livro. Jesus é o Verbo. E o Verbo se fez dicionário. É mais fácil entender a Páscoa, a Quaresma e as preparações a cada momento importante da história da salvação. Por exemplo, o Verbo se fez carne. Muitas vezes é mais importante o que Jesus faz concretamente, numa atitude histórica, do que mesmo no seu pronunciamento verbal. Há gestos
parecem levianos, superficiais. Essa comparação que ele fez hoje para os escribas e fariseus, se um filho de vocês, ou mesmo um boi, olha a diferença, um filho ou um boi que está se afogando no poço, e vocês notam, vocês, o pai, o dono, pai do filho, o dono do boi, não vai atrás de salvá-lo. Ficaram em silêncio. Porque o gesto em Jesus é mais significativo do que a fala. Porque o Verbo não se fez livro, o Verbo se fez carne. E é por isso que quando ele anuncia a morte, não é um anúncio verbal. Ele já estava com o rosto sofrido, já estava com as despedidas aprontadas, já estava com as respostas mais tardias do que o exemplo. E é por isso que alguém que tem os seus pecados graves perdoados, ou ele passou pela Quaresma, ou passou pela Páscoa. Um dos dois movimentos foram necessários para que alguém, pecador grave, estivesse dando continuidade, não por palavras, mas por testemunho, como Jesus fez. O Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser injuriado, vai ser condenado, vai ser maltratado e morto. Só tem uma coisa, continua sendo o Filho de Deus, o Filho do Homem. E como Filho de Deus, ele ressuscitará ao terceiro dia. Antes que haja o início da desagregação do seu corpo, ele ressuscitará. Isso não é palavra. Isso é ressurreição. É um gesto. Que vai sofrer muito, não é palavra. É um sofrimento real. Que vai ser injuriado, não é uma palavra. É um acontecimento no Sinédrio, reunião de vários juízes que o condenaram como culpado. Quer dizer, em Jesus Cristo, o Verbo não se fez livro, o Verbo se fez carne. A carne para dar o exemplo da condenação, do sofrimento, das dores, da morte, para poder a ressurreição não ser somente um conceito, mas ser uma palavra gestual. É uma palavra que é gesto, e essa ação do gesto passa a ser o que há de concreto na sua encarnação. Não se tornou o dicionário, o Verbo. O Verbo se tornou carne. No Pai, do Filho e do Espírito Santo.